gente vai virar eu não acho que a gente vai chegar de fato a comer cachorro, mas eu não meto minha mão no fogo por isso. Eu não vou dizer que não vai acontecer. Eu acho que não chega a tanto, mas é aquela coisa, a certeza dos 100.000 morrendo todos os anos, isso vai ter, cara, não tem como. Não tem como, porque quando você vê presídio entrando em histeria com a suposta vitória do cara, velho, não tem como você olhar e falar: "Não, é realmente, não, a violência vai ficar tranquila, vai ficar de boa". E é difícil, é muito complicado, porque você não tem como mais chegar para uma pessoa, por mais que ela seja seu amigo, por mais que ela seja próxima de você, o que quer que seja, e tentar explicar isso para ela. Porque a partir do momento que ela viu o cara da tornozeleira eletrônica no pé, comemorando a vitória do atual presidente, né, do próximo presidente, não tem jeito. Ele não faz mais a ligação direta, o raciocínio correto de que: "Espera aí, se a bandidagem tá comemorando, talvez eu tenha feito algo errado", né. Não faz, já era, acabou, entendeu. E, por outro lado, a gente tem também de novo, né, cara, a questão da da fé nas instituições humanas, na fé cega das instituições humanas. O Bolsonaro, mal ou bem, jogou o mandato dele inteiro dentro das 4 linhas da Constituição, quando o jogo em si já era inteiramente viciado, entendeu. Quando todo mundo já estava roubando e passando a mão na bunda dele, e ele insistindo, 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 insistindo em ser democrático. E você vai vendo essas coisas, e agora o pessoal grita. O pessoal vai lá, pede pelo 142 da Constituição, pede pela intervenção militar e eu não vou dizer que não vai acontecer, mas eu duvido muito, muito, muito que aconteça. Porque existe uma grande parcela de chance de que, se acontecer, os militares entrarem justamente para algemar as pessoas que estão na rua, e não a galera que tá tentando assumir o poder agora. Exatamente. Foi o que o Olavo falou que iria acontecer. Quando as coisas estiverem no estado de total caos, veremos as autoridades indo às ruas para algemar cidadãos de bem, né? E eu acho que é assim, Cacique, a gente pode começar nosso episódio com essa sua bela introdução aí sobre as instituições humanas falidas e como foi comentado lá no episódio com o Code Hack. Eu ainda acho que até isso foi exportado ou importado, melhor dizendo, dos Estados Unidos, que é, é a confiança nas instituições humanas de maneira irrestrita, cega. Os americanos até hoje acreditam piamente no exército americano. Eles não acreditam que o exército possa mentir para eles, né? Tanto que foi a questão que eu levantei aqui no começo, que os militares podem agir de diversas formas. Comentei contigo nos bastidores a questão de Manaus lá, né? Aham, O sim. que, o que é declarado abertamente? Quais exércitos mundiais estão no quais exércitos internacionais estão na Amazônia? E isso é os que estão declarados. Por exemplo, a maioria dos brasileiros, pelo menos, eles se questionam, mas e se não tiver declarado todos? Se eles não tiverem declarado, eles não cogitam a hipótese de omissão, de ocultação de informações e coisas do gênero. Onde já se viu? Eles pensam que. Eu arrisco dizer que os brasileiros, os americanos, confiam mais nas instituições do que na própria igreja, em Deus. Às vezes eles questionam. As pessoas não questionam a vontade de Deus. Meu Deus, mas o que você está querendo dizer? Eu não estou Ó, entendendo. Eles se desiludem com Deus. um exemplo recente disso foi: Bolsonaro consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Perfeito. Todo mundo no espírito de: "É, agora vai". Bolsonaro não é eleito. Todo mundo esqueceu do poder que a consagração tem. Ignoraram no minuto seguinte, entendeu? Como se anterior à eleição: "Uau, muito poderoso, amo Nossa Senhora". Depois que ele perde a eleição, todo mundo fica em choque e esquece totalmente o transcendente, esquece totalmente o espiritual. Essa questão aí, como o professor Gugu falou.
teve dois tipos de pessoas, né? Uhum. Teve um terceiro, mas esse não se manifesta, é a minoria. Então não serve aqui para o exemplo. As pessoas que acreditaram, pronto, estamos salvos, a Virgem Maria é, descerá para este plano, irá segurar o martelo e a foice comunista. E teve o outro lado dizendo que não tinha nenhuma, não tinha validade, não adianta de nada, né? As pessoas se separaram nesses dois grupos. E a vida nunca foi assim. A história da humanidade nunca foi assim, pô. Já não existe as profecias falando sobre o erro da Europa, dos comunistas, e isso não priva os europeus. É um aviso, é uma visão. Isso não quer dizer que a população está ciente, eles vão se livrar do comunismo. Não é assim. Vocês estão esquecendo da liberdade humana. Tá esquecendo de como que as ações divinas acontecem. E quando há intervenção divina, no caso de milagres, nós ignoramos. Nós nem conseguimos mais observar esse tipo de coisa. A nossa sensibilidade espiritual, digamos assim, é muito menor do que a do passado. Então, mesmo se houver algum tipo de intervenção, eu não sei se alguém vai acreditar ou creditar isso a algo divino ou puramente humano. As pessoas não sabem mais distinguir isso. Outra coisa é que as pessoas não falam mais em nome de Deus, a não ser de maneira muito caricata, né? Para ganhar voto ou coisas do gênero. As pessoas que falavam de Deus com sinceridade já morreram, pelo menos as pessoas públicas, né? Você viu o Enéas, o próprio Clodovil, pô. O exemplo de pessoa que falava de Deus com sinceridade é um homossexual, uma pessoa que tinha um distúrbio que ia totalmente contra os princípios do cristianismo, mas mesmo assim entendia isso. Então você vai vendo a qualidade, igual quando a gente falou lá da questão das canonizações, beatificações, enfim, que a qualidade estava decaindo também. Mas as pessoas apedrejam as pessoas que falam esse tipo de coisa. Sendo que é a verdade, tudo está decaindo. Os grandes intelectuais não são tão grandes como os do passado. Talvez nós estejamos naquele talvez, né? É evidente que estamos em um período de declínio da sociedade. É evidente isso. Agora, quanto tempo levará para uma ascensão? E se haverá uma ascensão? Eu não sei. Eu não sei dizer. Não dá, eu acho que é tentar ficar achando fazer uma profecia, sabe? Ficar opinando sobre todas as coisas do mundo, né? Eu acho que a gente pode associar até isso à loucura, né? Uma espécie de, vamos colocar assim, uma loucura induzida e não necessariamente pelos jornais e pela forma como a internet e as redes sociais foram construídas, né? É só olhar assim, num mundo globalizado, onde as notícias chegam constantemente sobre o estado do mundo e coisas afins. Por norma, as notícias são sempre ruins, sempre notícias negativas, notícias más. O que já causa nas pessoas um certo sentimento, estado de inquietação. Foi até o que eu falei, acho que eu comentei isso na nossa última conversa, né? Nós vemos pessoas em estado de histeria o tempo todo. Como que isso não vai afetar? Como isso não nos afetará? Como nós que estamos assistindo a esse tipo de coisa não vamos nos afetar? Ver uma pessoa como aquele Janones e o Felipe Neto falando. Nossa, cara. Olha só, então detalhe, que alguém falou uma coisa que é muito plausível, que é o seguinte. Deram o Ministério da Saúde, ou melhor, um dos nomes cogitados para o Ministério da Saúde é o André Janones. E você percebe que quando você coloca um maluco desse, que é mitomaníaco, ele passou a candidatura inteira do cara mentindo e criando fake news, e a parte mais engraçada é que ele falava, galera, isso aqui é fake news, vou lançar no Zap. Ele mandava essa, abertamente, que é língua solta pra caralho. Imagina o que é você colocar o ministério na mão do cara desse, e quanto tempo ele levaria pra virar e falar assim, olha, você que é direitista, você que é de extrema direita, isso é doença mental. Manda internar todo mundo. Não demora muito. Não demora muito, porque quando você vai nas aulas de psicologia, quando você vê a galera e o pessoal começa a mencionar sobre pedofilia, sabe qual é a resposta dos professores? É o seguinte: eu não entendo por que pedofilia é um crime ou homofobia não. Ou melhor, eu não entendo por que pedofilia
é considerado uma a gente chama-se um crime, não de doença, no entanto, homofobia a gente não chama de doença também. Ou seja, os caras distorcem as coisas distorcem as coisas para que você, com toda a virtude, com toda a convicção que você tem e carrega no seu coração, qualquer, sei lá, cara, segmento de pensamento que você acredite, seja considerado um doente mental, um maluco, só por não concordar com eles, entendeu? E entra aquela questão que o professor Olavo dizia lá, né? Que na verdade é do comediante lá, o Karl Groucho. As Uhum. pessoas não acreditam mais no que elas veem. Elas É. acreditam no que elas escutam, no que elas ouvem. Isso já é um tipo de doença. Você não acredita no que seus olhos estão vendo. Você não acredita em você mesmo. Você precisa de um mediador que explique para você toda a realidade e você confia piamente na sinceridade desse mediador. E isso te impede, pô. Te impede de se desenvolver. Você fica num estado abaixo de um estado infantil, porque uma criança acredita no que ela vê. Então é uma espécie de regressão mental que está acontecendo com as pessoas. É um tipo de doença que não precisa. Para o mundo não precisa de internação, né? Mas eu não sei, eu considero isso daí. Tipo, se essas pessoas se tornarem a maioria, que não tardará para esse tipo de coisa acontecer, eu não sei como o mundo funcionará assim. Realmente eu não sei como esse tipo de coisa pode acontecer. Mas continuando lá, a nossa prosa sobre as informações mundiais, no globalizado, né? Depois que é instaurado aquele estado de inquietação, é só analisar os tempos de hoje, né? Todo mundo tá meio lelé da cabeça, né? A maioria das pessoas, né? E procurando esse momento muito perigoso porque as pessoas ficam buscando lideranças, né? E as lideranças que aparecem, vocês sabem muito bem, artistas e políticos de Eu, carreira. assim, santo Deus, me perdoe, mas eu desejo muito, muito que cada youtuber do Pix, que bota a porra do Pix no caralho do canto da tela e fala: faça o Pix contra o comunismo, derrotaremos o PT. Eu quero que cada um desses caras se foda, mas se foda muito nesses 4 anos. Porque o crime que esses caras cometeram contra o coração de cada boomer que acreditou neles é do mais puro estelionato. Caralho, cara, você vê os caras da manifestação recebendo informação de que o Alexandre de Moraes foi preso, a galera surtando de alegria. Isso é uma maldade tão grande, mas tão grande, que esses filhos da puta que passaram a porra do mandato inteiro dando falsas esperanças. Agora vem, agora vai, ele vai mandar prender, ele vai mandar prender. Informação quente, tanques nas ruas amanhã, iludindo a galera, jogando a vontade do pessoal para um buraco vazio e negro, só tirando o dinheiro de todo mundo, igual parasita. Cara, tem um lugar muito especial para vocês no inferno, vocês nem sabem disso. Depois dessa inquietação, qualquer um tem a possibilidade de comentar sobre qualquer assunto, imaginar que com isso ele está entrando num grande debate da sociedade e que de certa forma essa pessoa já começa a se tornar uma alienada nesse momento. Esses dias numa publicação que a gente fez na página lá, Brasileirinhos, Brasileirinho, Sim, sim, eu tô cara. pensando nos caras lá. Eu também. E uma mulher começou a comentar lá, as pessoas estavam, que votaram no Lula estão certas, não sei o que, por causa, eu não sou brasileira, mas na hora, como lá no ambiente democrático, eu sou um ditador mesmo, na hora já disse, cala a boca, burra, você não é brasileira, não vem dar taco aqui. É, mas você não opina sobre os Estados Unidos? Não, nunca opinei, não tenho interesse em opinar sobre a política externa, não tenho interesse algum. E sabe por que esse tipo de coisa acontece? Porque as pessoas acham que têm o dever de opinar. Eu lembro como se fosse ontem uma das minhas primas mais novas, falando que eu estava no ensino médio, então eu já comentei essa história outras vezes.
aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Na época, eu nem sei se eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental, pouco importa. Mas eu falei, olha, você não tem que se posicionar sobre coisas, feminismo e coisas do gênero. E aí ela falou uma coisa que eu não tinha ouvido ainda. Mas ela falava, eu sei que a gente não precisa, mas nós sofremos pressão dos professores, dos nossos parentes, as pessoas mais velhas, para termos opinião. Isso é uma coisa que não se fala, mas os professores pressionam os alunos a se posicionar. Que eles têm que estar, eles devem estar inteirados sobre as coisas que acontecem no mundo. Lógico que eles não fazem o filtro dessa informação. Lógico que eles não explicam, olha, realmente é importante você saber alguma coisa sobre o contexto geral. Eles não falam com prudência isso para os mais jovens. Eles jogam de maneira que seja obrigatório e já vão direcionando para um. Eles não querem fazer com que essas pessoas se tornem livres pensadores, digamos assim, na falta de um termo melhor. Eles querem enviesar. Então, nesse momento já acontece uma primeira alienação, quando nós acreditamos que temos que nos posicionar e fazer parte do grande debate da sociedade. A prova viva disso temos que falar sobre a Amazônia. Instituições internacionais falando sobre isso. Ou seja, o mundo inteiro está opinando sobre uma coisa que está no Brasil, sobre um território brasileiro. Isso já é inadmissível, foi aquilo que nós já falamos. O fato de existir uma Organização Mundial da Saúde que dita as regras da saúde mundial, o fato de existir a ONU, Unicef e coisas do gênero, já é a prova viva de que você já vive num sistema mundial, você já vive numa espécie de nova ordem mundial. É que, Cacique, não sei se você concorda comigo, mas as pessoas estão esperando algum líder mundial, ou todos os líderes mundiais, chegarem falando assim, pessoal, agora nós falaremos só a nova língua, a nova língua. Exato, porra. Eles estão esperando que as pessoas. É aquela história, eu não acredito no que eu estou vendo. Só quando me falarem, aí eu vou acreditar. Nego acha que um totalitarismo começa quando. Atenção, galera! Tanques das ruas, agora começou a nova era. É a ditadura do proletariado, amigo. O Estado é nosso, nós somos. Acha que funciona assim, cara. Acha que a porra de um governo globalista é anunciado à meia-noite de uma segunda-feira, mas não é. Não é. A porra acontece na miúda, é no silêncio, é no calado. Desde quando, no século XX, você teve uma intromissão do Estado, não só para dentro da vida do indivíduo, mas para a mente dele, para a cabeça do cara, você já começou aí. Cara, não tem. Hoje, é como o velho falava, você não tinha instrumentos de controle e de poder tão eficazes, fosse na Idade Média, fosse nos regimes totalitários do século XX, quanto a gente tem hoje. As pessoas não tinham o mesmo medo que as pessoas têm hoje das instituições, cara. Não existia isso. Então, você começa com esse medo dentro de uma escala nacional e você transfere esse medo para uma escala internacional, que é as pessoas dando moral para órgãos que sequer têm poder político, de fato, ou melhor, poder de ação, o poder executivo dentro do país. É os caras abrindo a bundinha para o OMS. É os caras correndo e clamando por ONG. É nego juntando a mão e falando: vem, meu Leonardo DiCaprio, venha pegar esse curuminho na minha Amazônia aqui, venha. Caralho, cara. E, porra, é por isso que eu falo, né? Quando um amigo meu veio conversar comigo sobre domingo, a coisa que mais me abismou, ou nem me abismou de fato, mas é simples, é você ver que as pessoas conseguem vender a alma ao anticristo por menos que um prato de feijão. E elas estarão satisfeitas com aquilo ali até o fim, sem Sim. problema nenhum. As pessoas Aí, conseguem trocar cada liberdade delas, pelo simples prato de feijão. Só isso. É foda, cara. É foda. É foda. Continua. é a história das 30 moedas de prata. Vê se você consegue ajudar o Gabriel aí, Cacique, Tá, tá. enquanto eu vou continuando aqui. É a história das 30 moedas de prata.
O pessoal fica indignado, né, com a história da traição de Judas, mas não percebem que, em certo grau, estão fazendo a mesma coisa, ou que farão a mesma coisa. Quem olhará para o alto, pô? No momento que o professor Olavo dizia, desculpe por ficar cortando a minha linha de raciocínio, um dia eu melhoro isso aí. É o que o professor Olavo dizia. Não, não importa, pô, não queira fazer parte do sistema, não queira mudar o sistema de dentro, esse tipo de coisa. Para de cair nesse discurso. A partir do momento que você entra no sistema, você já está fazendo parte dele e você vai se sujar. A que ponto não sabemos. E se não se sujar, você é morto, você irá morrer. Eles vão te matar, eles vão te assassinar. Então, nós precisamos viver naquela espécie de anticivilização que tanto fala, que é não aceitar esse tipo de coisa. E nós já vivemos nisso. As pessoas que fazem a prática da religião já vivem assim. Já estão fora do sistema. Já estão fora do sistema. Você praticar religião é você viver fora do sistema, porque você não faz parte de lobby feminista, não faz parte de lobby LGBT e coisas do gênero. Você já vive numa antivilização. Só que as pessoas ainda querem, não aceita. É a história do Spengler lá, né? De você aceitar a realidade como de fato ela é. É isso, cara. Isso já tá assim há muito tempo. A merda já está acontecendo há muito tempo. E os nossos antepassados viram a merda acontecendo e nada fizeram. E nada fizeram em relação a isso. Então não adianta você querer mudar aquela história de você querer o pensamento revolucionário, de querer mudar o mundo. E outra coisa, o grande problema, como o professor disse, o grande problema está na imagem do mundo sobre qual as pessoas opinam. Na imagem, não quer dizer o que o mundo é de fato, e na imagem que é criada. Apesar de quase todas as opiniões serem apenas repetições de outras opiniões, no fundo está uma coisa assustadora chamada de mundo, que é o real mundo, não a imagem que foi criada dele. E o que acontece nesse mundo é uma coisa muito grande e quase todas as informações relevantes disponíveis para o grande público ou deixariam de ser relevantes, né? Obviamente, porque as pessoas iam banalizar todas as informações, como de fato já acontece, tudo que é importante que vai para o grande público. O que acontece, cacique? Vira teoria da conspiração, é isso que acontece. E há muita coisa que ninguém sabe, mas que seria importante saber para tomar decisões em consciência, pelo que mesmo os mais poderosos agem largamente no escuro. E é o que a gente chama aqui das famílias dinásticas, os grandes líderes mundiais, que volta à questão da teoria da conspiração. Se você fala isso, vão te chamar de teórico da conspiração. Olha, é aquilo que a gente falou no episódio sobre a ida do homem à Lua. A NASA é uma instituição que não se pode questionar. Então, qualquer informação que fuja das informações rotineiras de pessoas palpiteiras que opinam sobre outras opiniões, qualquer coisa que fuja disso ou que fuja das declarações oficiais será chamado de teoria da conspiração. É como aconteceu certa vez de uma ONG, estava na Avenida Paulista, e eu passando pela Avenida Paulista, e a senhorita me abordou, eu estava voltando do mercado, e eu não ajudo essas grandes ONGs aí. Nunca ajudei, porque eu sei muito bem o que se passa, ou o que provavelmente acontece nos bastidores. E eu falei isso para a moça, ela falou, bem, mas nós temos um portal de transparência em nosso canal. Eu fui e perguntei para ela, mas quem coloca as informações nesse portal de transparência? Não são vocês mesmos? Como que eu vou confiar em você? Você se autolegisla? Você não tem um fiscalizador. Você se autofiscaliza. E vocês não são dignos da minha confiança. Porque vocês nunca fizeram nada em prol disso. Pelo contrário, tudo que vocês fazem geram suspeitas. Não nos trazem seguranças. Vocês não têm o portal de transparência, enfia na sua bunda. Vontade que eu tive de... Mas eu sei que a menina ali, provavelmente, é só uma marionete da coisa. E foi aí que ela deu risada da situação. Porque, obviamente, eu não usei as mesmas palavras que eu usei agora, porque não tem necessidade de tratarmos algumas pessoas assim.
né? Outras têm a necessidade, não só a necessidade, como o dever. Então, o cara espera que a própria NASA fale assim, olha, pessoal, isso nunca vai acontecer, porra. Nunca aconteceu. Alguém já viu alguma instituição assumindo os próprios erros? É aquilo que a gente sempre fala. Nego acha que nas Forças Armadas todo mundo é bom Exato. lá. Todo mundo é bom. Pelo contrário, as Forças Armadas, assim como qualquer outra instituição humana falida, faz parte do é o subproduto da sociedade. Quando você vai nos lugares, as pessoas que você conhece não são, a maioria não são uma corja e há poucas exceções. Por que vocês acham que seria diferente desses lugares? Vocês acham que eles selecionam o melhor que há na sociedade e colocam lá? É isso mesmo que vocês acham? O melhor da sociedade, eles vivem na anticivilização. O melhor da sociedade foge do país. E a gente já falou que viver na anticivilização não é entrar para tentar fazer diferença lá no. Lógico, eu enxergo a importância, né, de, por exemplo, temos parlamentares que impeçam que coisas passem, tá, algumas leis tirânicas passem lá. Esse tipo, eu entendo a importância disso, mas estamos falando num contexto geral, né? Então ponderem essas informações. Ponderem. Quer dizer alguma coisa, Cassi? Cara, e aí que tá, né? Instituições nunca assumem seus erros. Pergunta se os militares assumiram o erro que eles cometeram em 64. Pergunta se eles assumiram até hoje o erro que foi a cagada de combater comunista da maneira errada. Cara, eles não tiveram a decência de sequer falar contra as atrocidades que diziam acerca deles. Teve que o Olavo de Carvalho passar 20 anos da vida dele defendendo o militar fardado, enquanto cada um deles permanecia caladinho, recebendo o seu soldo, enquanto o velho perdia emprego, salário e tinha que ficar trocando de país porque ele já não achava mais trabalho. Ninguém fez nada por ele, cara. Ninguém. Instituição é uma coisa filha da puta. E aí, você percebe, né? Você percebe. É muito maneiro ver a multidão na rua, a galera, porra, enfesada. É maneiro, é maneiro. Mas não adianta, cara. Não adianta você colocar, depositar sua confiança nos homens fardados, porque nenhum governador quer perder a porra do seu mandato. Então ele vai jogar o choque na rua assim. Ele vai botar a PRF na sua cola assim. Ninguém, cara, nenhum desses caras quer se submeter a uma intervenção militar. Não adianta. E a guarda não vai olhar e falar, porra, vou ficar com a população. Não vai, porque não é a população que paga o salário dele. O imposto é seu, mas quem transfere o dinheiro é o governador, cara. É isso, não tem jeito. E o objetivo desse episódio aqui é fazer vocês economizarem dinheiro com um psiquiatra, para vocês não se tornarem loucos, motivados por compulsão em opinar sobre tudo, serem motivados a opinar, serem instigados pelos seus, em aspas, amigos, a opinarem sobre qualquer coisa. Tanto que podem ver o número de episódios que temos para o número de existência do canal é muito baixo. E deveria ser muito melhor. Tinha que Estamos em, ser. Estamos em tratamento ainda. Somos um pouco loucos. A gente está em tratamento para tá diminuindo a loucura com o avançar do tempo, né? E dando sequência à nossa linha de raciocínio aí sobre como essa questão de você opinar sobre tudo pode ser muito ruim para você, você pode terminar como um Felipe Neto da vida, que é um sujeito que esquece realmente, né, de maneira clara o que pensava. Ele esquece tudo aquilo que ele já disse, né, as coisas que ele defendia, que tudo era o contrário do que ele pensa hoje. Para chegar ao ponto do cara falar assim, olha, vocês ficam aí pegando vídeos antigos meus em que eu defendia a ideia de removermos o PT da face da terra e coisas do gênero, mas é porque nessa época eu não estudava, sendo que o cidadão está tão doente que ele esquece que na época ele dizia a mesma coisa, vocês são burros, por isso que vocês votam no PT, porque vocês não estudam. E hoje ele diz a mesma coisa, que ele vota no PT porque ele estuda.
Ou seja, o sujeito não percebe que ele usa o mesmíssimo de autoridade, de que estuda o tema e por isso que devemos seguir o conselho dele, sendo que ele dizia a mesma coisa no passado. Eu devo acreditar no Felipe Feto do presente e não no do passado. E por que eu tenho que acreditar no que vem no futuro? Ah, mas Felipe Neto é uma piada. É uma piada que muita gente leva a sério, que influencia muita gente. E que só o fato de você ver de maneira jocosa ou não o que ele fala, só o fato de ter contato com o que ele fala, já pode gerar em você algum tipo de dano cerebral. Pô. Tudo o que eu vejo de desgraça hoje na minha vida é de maneira involuntária. Isso eu já coloquei como regra na minha vida. Porque a gente já falou sobre isso. Figura demais, burrice, se você ter exposto isso por muito tempo, isso vai foder com a sua alma. Pode ter, fora questões físicas, né? A gente nem tá falando aqui materialmente falando. Isso emburrece, pô. Isso faz com que você perca o senso estético das coisas. Tanto que a gente sempre falou, o cidadão que vai em baile funk 10 anos da vida, ele, só com um esforço muito gigante, esse cara conseguir voltar a ter um senso estético razoável. Só com muito esforço, coisa que a maioria não vai ter. A gente tem que tomar cuidado até com as piadas que a gente faz com esse povo. Porque não faz bem ficar vendo esse tipo de coisa. E ninguém fala sobre isso. Cadê um psiquiatra para estudar esse cidadão, pô? Ele é um objeto de estudo para psiquiatras. É isso que o Felipe Neto é. Não que eu esteja chamando ele de louco, né? Jamais, né? Jamais faria uma coisa dessa. Um cidadão que merece tanto como ele. Longe de mim, você é louco? Não, longe de mim. Louco sou eu que sou maluco. Ou seja, tudo o que está acontecendo hoje, muito mais do que no passado, né, com o avanço das tecnologias, é que o horizonte de consciência das pessoas é todo limitado. As pessoas não fazem mais considerações. E se, hipótese, hipotetizar as coisas na cabeça, criar possíveis cenários. Eu posso ouvir conselhos, mas eu posso criar os meus próprios esquemas mentais. A partir das informações que eu tenho, juntando isso, mais aquilo, opinião de ciclano, fato, com texto histórico, filosofia, ciências biológicas. Você usa todo o emaranhado de áreas de conhecimento humano para emitir uma informação, para emitir ou pelo menos hipótese. O que pode acontecer? Não. Simplesmente o horizonte fica limitado e as pessoas falam assim, não tem mais jeito possível tancar o positivo. E isso já é um pouco do que a gente vive a falar. Distorção de personalidade. A personalidade fica distorcida. E aí querem falar de camadas da personalidade. O que mais que se fala hoje em dia? Além da teoria das camadas. Câmara de personalidade, temperamento, a porra do signo entra no meio O que vocês também. querem falar sobre isso, cara? Ninguém tem personalidade. Vocês são aquilo que as redes sociais determinam. Você é aquilo que um jornal determina. Sua vida é movida por isso. A única maneira de fugir disso é olhar para o alto e viver numa anticivilização. E viver a par fora do sistema. É impossível. Você vou lutar contra. Não, você será engolido. Você já foi alienado a partir do momento que aceitou lutar a partir dos esquemas deles. Foi o que aconteceu com o Cacique falou. Aconteceu com o Bolsonaro isso. Ele foi alienado, ele entrou num momento de alienação quando ele quis lutar democraticamente. Como se isso existisse. Ele já não foi eleito democraticamente. Entra aquela teoria. Vejam bem, uma hipótese sendo levantada aqui. E permitiram que ele fosse eleito. Porque sabiam que o Haddad não sustentaria um governo. Sabiam que quem ia aturar, velho, 4 anos de Haddad? Ele não é populista, ele não é carismático. Ninguém gosta, aqui em São Paulo ninguém gosta desse cara, velho. Ninguém, acho que nem petista gosta desse cara. Ninguém lembra do nome desse cara, só lembram dele em eleições, ninguém lembra. Um sujeito totalmente descartável, é a corja da sociedade. Faz parte do substrato ali. E aí, quando o Lula sai da cadeia, automaticamente, lógico, organizaram
aproveitaram que todo mundo estava muito ocupado com o Bolsonaro, errei, e soltaram o cidadão da cadeia. E quando ele saiu, ali ele já tinha ganhado as eleições. Você concorda com isso, Cassi? Que ele ganhou as eleições ali, que já não. Tudo que poderia ser feito, assim, vamos fazer alguma coisa para não dizer que não. E vamos acreditar na providência divina. Vamos fazer o pouco que está a nosso alcance, porque, querendo ou não, para o povo brasileiro, àquela altura é isso que estava ao alcance. Mas o erro foi em ter aceitado que o cara tivesse saído. Que só o fato dele concorrer já falou, cara, não tem o que fazer. Ele não podia estar concorrendo, ele não podia ter sido solto, foi solto. Ele não podia concorrer, concorreu. Ele ganhar é só a continuação do projeto que foi feito há muito tempo atrás. Tanto que a maioria das pessoas estavam com o pensamento que se o Bolsonaro ganhar agora, meu Deus do céu, isso é um milagre, é uma intervenção divina. Só por um milagre. Só por um milagre. Só por um milagre. E óbvio, as pessoas não estamos dizendo que o que as pessoas deveriam ter feito ou não deveriam ter feito. Isso daqui, nunca fizemos isso aqui. E não vai ser agora que a gente vai fazer. Só que o cenário faz parte do processo natural de quem se diz, pelo menos, um aspirante à vida intelectual, cogitar coisas. Assim, olha, talvez o cenário tivesse sido diferente se as pessoas estivessem indo às ruas quando esse cara tivesse saído da cadeia. As pessoas têm medo de ser chamadas de fascista. Esse é o grande medo, o xingamento. De ser olhado feio. De novo, caralho. Forças Armadas, medo da netinha. Ai, que minha netinha vai olhar pra mim e vai falar: haha, você é fascista, vovô. Você é feio, vovô. Vovô, eu te odeio. Caralho, cara, tu tá num cargo de poder, tu tá na direção de um país, velho, e teu maior medo é ser xingado por uma garota de 13 anos. Literalmente, todo o novo eleitorado, toda a nova galera que chegou agora, esses 9 milhões de novos votos que chegaram aí, é todo mundo que tirou o título agora, de 17, 16 anos, por aí, todo moleque ainda tá na porra do ensino médio, vai fazer a prova do Enem, tá ligado? Votou, fez a porra do L, literalmente só porque mandaram ele fazer isso. E aí, o cara quer temer a opinião dessa galera, que tem que apanhar muito até virar gente, Você até quer o virar. respeito dessas pessoas? Você quer ser Porra, respeitado por esse tipo de gente? querer ser respeitado por criança, entendeu? Criança, são todos crianças. Não dá, pô, não dá. É aquilo. Olha a classe que nas redes sociais e na mídia, de maneira geral, as mídias digitais, essas pessoas não representam 10% do total da humanidade, os artistas, os jornalistas. No entanto, eles criam a ilusão de que os representantes legítimos da população. Como que isso é possível se eles não representam 10% total da humanidade? Como que eles podem ser os representantes legítimos? E como que as pessoas aceitam esse tipo de coisa? Lembrando que não estamos fazendo um discurso apocalíptico aqui, não são visões beatíficas o que a gente está fazendo aqui, tudo isso pode ser desprezado, você decide. Você tem autonomia, pô. E é isso que eu estou querendo dizer aqui com todo esse discurso, é que essa tendência para a banalização ou para a banalização das informações úteis e para ter um limite de consciência, um limite de horizonte de consciência, são escolhas voluntárias. Você decide. É como eu falei uma certa vez numa música, nunca vão provavelmente, mas você pode muito bem deixar de acreditar. Ou seja, é uma forma ativa que eles têm de cultivar a burrice e a própria miséria intelectual e espiritual, mas você tem o livre-arbítrio para decidir se é esse o rumo que você quer continuar dando para sua vida, ou se você acredita ainda que tem um julgamento depois e você está muito mais preocupado com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele pensa de você. Porque pode chegar esse tempo, ou melhor, este tempo chegou há pelo menos 60 anos, agora a gente já pode colocar muito mais, né? Estamos em 2022, e isso já chegou pelo menos aí há 70, 80 anos atrás, esse tipo de coisa. Povos já foram condenados. Alô, Alemanha. Alô, Japão. A Alemanha por um motivo, os japoneses por outro totalmente, os americanos por outro. No mundo globalizado, os americanos são vistos
idiotas. Todos os vídeos que você vê na internet é o quê? Americanos se fudendo em academia, fazendo merda. O americano não sabe geografia. Americano não sabe geografia, não sabe onde fica, não sabe a capital do Brasil, não sabe onde fica o Brasil no mapa, não tem conhecimento nenhum sobre a América Latina. Americanos como vândalos brigando em mercados, brigando na rua, qualquer coisa, motivo de trocar soco, apontar armas para as pessoas. Americanos são tribais, eles se matam por cor, pela cor da pele. Os Comida americanos típica americana. O cara pega a porra de um pacote de Doritos, frita numa frigideira, joga uma Coca-Cola em cima e mistura com Pepsi e come aquilo com lasanha artificial. Totalmente americana, bestial. McDonald's, a melhor culinária, esse é o melhor que os americanos podem transmitir para o mundo moderno. É isso. Os alemães são povos bárbaros do século passado que merecem pagar por um regime que surgiu em resposta ao comunismo. Eles merecem pagar pelo resto da história da humanidade, pelo resto, por essa dívida irá se perpetuar pelo restante da história da humanidade. Pelos séculos dos séculos, eles pagarão por essa dívida, pelo um pequeno recorte histórico, sendo que a Rússia não pagará por isso. Nós bajulamos os europeus, um povo muito mais civilizado do que o restante do mundo, sendo que foram eles que exportaram as piores desgraças que o século passado conheceu, que foram os campos de concentração, o nazismo e o comunismo. Mas nós batemos palmas para eles. Obviamente, os europeus têm muito a partilhar, só que eles não são os representantes da humanidade. O Oriente Médio tem muito também a partilhar com o mundo. O Ocidente, existe uma cultura no Oriente, uma cultura no Ocidente, não é uma cultura do Ocidente, não é uma cultura do Oriente, como se esses locais tivessem. Senão a gente cai no erro dos esquerdistas, porra, que falam lá sobre a questão da propriedade e apropriação cultural. Isso não existe. Isso sempre aconteceu na história da humanidade. Olha, os fenícios têm umas cordas aqui bacana. Eles vão passar esse tipo de aparato tecnológico pra gente e nós vamos passar outro pra eles. Mas quem garante que foram eles que eles não conheceram coisa com outros povos? Porque era comum as pessoas viajarem e compartilharem informações. Mas aquilo que a gente sempre fala, as pessoas não estudam devidamente a história. Então, elas caem em erros básicos das coisas. Isso tudo me deixa muito puto. Muito puto. Porra, sem dúvida, cara. Sem dúvida, porque aí é que tá, né? Você tem essa confusão mental na cabeça das pessoas, e essa confusão mental ela vai refletir nas ações, ela vai refletir no pensamento. E aí chega uma hora que você vira e fala assim: caralho, não tem mais nenhum, ou nenhuma pessoa que seja de fato inocente ou ingênua nessa porra. Todo mundo é cúmplice. Todo mundo que continua tendo esse tipo de visão, todo mundo que continua acreditando neste mesmo discurso, acabou, cara. Cara, eu tava conversando com a galera e eu vi, sim, eu pensei assim, caralho, talvez a maior psyops de todas, tenha sido acreditar num nacionalista de terceira via, que falou a vida inteira dele contra progressismo, contra a porra do identitarismo, contra o imperialismo americano, falando contra literalmente Wall Street e toda a sua corja, para no fim o cara ir lá e declarar o voto dele no Lula, cara. Imagina o quanto isso não fudeu a cabeça de uma galera que depositava confiança nele e acreditava naquilo que ele dizia. Sim, Rogério Anitablian, seu filho da puta. E o cara vai lá e faz exatamente isso. Então, você pensa, meu amigo, quem será? Quem é o maior louco da história? Quem é que foi o mais operado? Será que foi ele ou ele realizando a operação dele na galera, no público? É ele ou o público o que mais sofreu com essa porra? E que você vê, cara, não adianta pensar, não adianta olhar pro lado e falar assim, não, que realmente essa nova direita liberal aí é totalmente entreguista. É por isso que eu vou ficar com os caras que quer passar a agenda LGBT e separar a população. Realmente. É ideia de jirico, é ideia de idiota, cara. Você tá amarrando a corda no teto que você vai usar pra se enforcar, cara. É isso. É isso, entendeu? E aí,
você vai observando cada vez mais que é um problema de agora, é algo que vem de agora, que é o seguinte: em 2018, mais ou menos quando o Bolsonaro estava entrando em ascensão, conservador brasileiro, o neocon conservador brasileiro, ele odiava tanto o PT, ele odiava tanto o comunismo, que ele tava com toda e qualquer pauta liberal, ele estava abraçando. Não importasse o que era, ele estava abraçando e enxergando aquilo como a melhor coisa do mundo. Não importasse o quanto ele tá entregando o coração dele pra Mamão e para os Estados Unidos. Ele estava abraçando aquilo ali com força. O cara assistia Sniper Americano e falava: é isso que eu quero ser. O cara lia Corações de Ferro, via Corações de Ferro e falava: realmente, cada alemão é um safado, maluco, louco, todos doidos. O cara assistia Bastardos Inglórios e pensava: isso aí é literalmente Hitler. E E aí, automaticamente os americanos sempre são bonzinhos, eles não podem estar errados em nada. E também, basicamente, isso também incentiva o imaginário do próprio americano a acreditar que eles sempre estão certos e o exército. e aí você chega com essa nova galera aí que, porra, viu que liberalismo é uma merda, e aí você tem o nacionalista de hoje, né? Que odeia tanto, tanto, tanto liberal que ele consegue assumir pra ele, ter no seu ciclo social comunista, esquerdista. Ele se alia a Satanás só pra derrotar os Estados Unidos, cara. Ele joga todo e qualquer valor espiritual que ele tem, ele joga a sacralidade da Santa Igreja por uma ditadura que vai reprimir os Estados Unidos. Puta que pariu, cara. Que perdição do caralho. Que perdição do caralho. E tem outra coisa, Cacique, que eu tenho visto também, né? Que assim, o pessoal tá agradecendo algumas pessoas que estão fazendo análises mais lúcidas sobre tudo isso que está acontecendo, porque realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet é um mar tão grande e caótico de informações, onde as coisas não vêm com seriedade, mas têm que ser avaliadas uma a uma, porque as pessoas sentem-se perdidas no meio de e até com o receio de descobrir algumas coisas sobre elas mesmas, em particular, aqui, usando uma referência até para o nosso público aqui. As pessoas ficam com medo de descobrir coisas sobre elas mesmas, sobre a sociedade, sobre as próprias instituições. Mas meu pai é general do exército. Seria triste você descobrir que seu pai é rendido para está de mãos atadas numa, ou às vezes colaborando para alguma conspiração contra o próprio país, né? E outras ideias que para eles são caras no... eu sempre acreditei que o protestantismo estava certo e toda a tradição da igreja estava errada, né? Por isso que a maioria das pessoas raramente vai voltar atrás sobre alguns tipos de informação, porque isso é uma espécie de defesa psicológica. Tanto que toda vez que você fala assim, nossa, eu consegui me identificar, eu me vi nesse texto, nessa fala, nesse podcast, vocês estão falando sobre mim, as pessoas que menos se identificam são as que mais tentam entender. Porque toda vez que você se identifica com de maneira negativa, o seu subconsciente cria mecanismos de defesa psicológica. E você tende a enviesar aquela informação que você está recebendo, né? Corrigindo. Se você se coloca acima do grau de sofrimento que você consegue aguentar, o que você acha que vai acontecer? Essa é a grande questão. Cara, eu acho que você quebra. Não tem jeito. Eu acredito que você quebre. Primeiro você tem que ter aquela cruz que você consegue suportar, né? Se você tentar jogar pra você uma missão de mártir, é aquela história. A gente tava vendo muito filha da puta querer fazer isso aí. Não, não. Porque o cara vê as coisas ruins acontecendo e ele imagina que agora ele vai ser o protagonista social da história. Em que ele vai resistir bravamente a todos os males, os problemas. E, meu amigo, cara, no primeiro dia, na primeira semana, você vê a realidade das coisas e você vê, caralho, cara. Isso aqui você não pede. Isso aqui você não pede. De novo, isso era coisa que eu queria falar contigo também tem um tempo. Lembra? Quando a gente comentou sobre o Clube da Luta? Que em Ah, 2020
todo mundo, cara, de 2020 a 2019, todo mundo pegava a fala do Tyler Durden e dizia assim: "Caralho", literalmente eu, quando ele tá lá embaixo e começa a dizer assim: "Somos filhos de uma geração perdida, nós não temos nenhuma grande crise, nenhuma grande guerra". Aí chega nesse exato momento agora, você tem a ameaça e a constante possibilidade de um conflito mundial acontecendo, e agora o seu fodendo país tá caminhando pra um regime que muito provavelmente não vai ser democrático, entendeu? E que se for, ainda que o seja, né, será democrático à maneira do PT, que é uma reeleição a cada 8 anos o tempo inteiro. E aí você vai ver o que é o peso da inflação, o que é o peso da vida difícil, das coisas custando, da porra da gasolina custando caro pra caralho, entendeu? Aí você vai ver. E aí você olha assim e fala: "Caralho, será que eu estava certo em ficar dizendo o tempo inteiro que, meu Deus, tempos difíceis fazem homens fortes, quero ser um homem forte". Cara, isso não é uma coisa que você escolhe ser, isso é uma coisa que você é. E se você tiver que se tornar, meu amigo, isso é inconsciente, porra, porque não dá pra ficar pedindo dificuldade. Não seja masoquista, não seja você não precisa sofrer mais do que você tem que sofrer, entendeu? Porque quando chega a hora que de fato você não tem como fugir do sofrimento, quando você chega a hora que de fato você tem que enfrentar as potestades desse mundo, cara, porra, não vai dar pra você tremer na base e falar: "Não, não quero, não quero, passa pra outro, passa o controle". Não dá, não dá. Sim. E outro fenômeno que sempre aconteceu no mundo cibernético, mas que vai se intensificar agora, é aquela história que a gente está falando aqui da banalização e da compulsão. Da compulsão a gente já tem falado já há muito tempo, mas agora com a banalização dos conteúdos e dessa limitação do nosso horizonte de consciência, é que essa galera aí, eles não querem se sentir sozinhos, anormais e coisas do gênero. Eles querem que seu comportamento seja visto como um padrão de normalidade. E para sorte deles, sorte aqui em aspas, eles vão encontrar facilmente, eles encontram facilmente outras pessoas empenhadas no mesmo ritual de esvaziamento que eles. E isso acaba por criar um movimento de massas contra qualquer tipo de coisa que é mais elevado que essa banalização. Tanto que a gente vê isso com os religiosos. Ah, o Lula vai fechar as igrejas? Agora que eu voto nele mesmo. Ah, o Lula foi eleito, quando que vai começar o fechamento das igrejas? Qualquer coisa que esteja acima dessa banalização será caçado, pô. Eles vão caçar esse tipo de coisa. Então eles vão entrando nesse mesmo ritual de esvaziamento, né? E esses banalistas, eles vão apoiar todas as iniciativas do governo, ou dos governos, todas Linha as grandes por linha. empresas, sim, todas as grandes empresas com o objetivo de criar, vamos colocar esse termo assim, de enevoar a consciência e deprimir a inteligência humana. Isso já está acontecendo. Tudo que é mais elevado não vai para frente, pô. Se lançarem um filme aí muito bom, realmente, que seja realmente bom, com boas atuações e coisas do gênero, isso não vai para frente. A prova viva é que esse tipo de coisa tem hoje em dia. Existem filmes bons. Mas sabe por que você não conhece? Porque isso não é noticiado. Isso não é noticiado, pô. Foi o que o Cacique e a gente estava conversando nos bastidores. Você sabe o que acontece em Manaus? Você sabe o que acontece na Amazônia? Não, você só sabe um pouco e é uma informação enviesada que você nem sabe se é verdade. Mas a maioria das pessoas não consideram que aquilo seja uma mentira. As pessoas não vão, e essa é uma estratégia, né, de você noticiar a mesma informação várias vezes ou outras informações, né, muitas informações ao mesmo tempo, muita informação. As pessoas não terão tempo de ir uma a uma atrás para ver se é verdade ou não. Se torna humanamente impossível combater. Aí vão falar que a gente está sendo fatalista, que estamos mandando vocês tomarem a Black Pill e se matarem ou ficarem de mãos atadas. Não, já deixou claro aqui. É possível sair dessa redoma. Só que, como a gente tá falando, você tem que sair. É impossível você conviver com isso. Não tem como, pô. Chega, a gente chegou num ponto que não dá mais. Tudo aquilo que a gente falava em tom ponderado, você lembra disso, Cacique? Que a gente falava, olha, esse negócio de você ouvir funk, ouvir rap, ouvir umas coisas assim, Dá e mais, essas amigo, coisas, não dá mais. assistir filme da Marvel, e mais ver uns negócios aqui, fazer isso, fazer aquilo, ó, ser moderado. Não rola, pô, não rola. Vocês já provaram.
nós já provamos que não temos maturidade para isso. Porque nós fomos bombardeados com merda a nossa vida inteira. Outra coisa é um cara da década de 60, 70, que teve uma ou outra ainda informação boa sendo passada, onde a propaganda era muito menor em sua época. Obviamente que ele já passou por uma espécie de reprogramação mental, mas muito menor do que nós. Ele ainda consegue não ter tantos danos assim de ver uma coisa ou outra. Mas e nós? Década de 80, 90, nos anos 2000, porra. Você já conversou com alguém que nasceu em 2000, 2002? Agora, como que tá avançando os anos, né? Aí já tem a galera aí de 2005, dando opinião. 2006 é foda, 2006 é foda. Você já conversou com alguém assim? É sério que você quer fazer parte disso? E você acha, vou ter amigos assim, dessa idade, que gostam desse tipo de coisa. Eu vou ter amigos petistas, eu vou ter amigos ateus. A não ser que a conversa que você tenha com essas pessoas sirva apenas de uma espécie de estudo. Aí tudo bem. Mas se você os considera amigos, eles frequentam a sua casa, você será engolido. Você será engolido porque eles são cruéis, fascínoras. Eles vão te engolir. Eles te matariam na primeira oportunidade. Faz o teste, se posiciona contra. É o que o pessoal falava, né? Que a galera do Sul tá boicotando os petistas lá, não sei o quê. Caralho, Aí que felicidade. tem gente indignada com isso, sendo que aquela. Como chama aquele portal, cacique, do Twitter lá, o Sleep? Dois vagabundos chamados Sleeping Giants, um portal de corno. Até a história dos caras é fake. Eles Porque fizeram. inventaram isso daí. Eles E criaram agora essa estão porra dessa reclamando. lista. Não, e a coisa mais engraçada é você ver tudo quanto é jornalista, filha de uma puta, chegando falando assim: por que cada um que apoiou o velho da Havan tá com esse governo antidemocrata? Então temos que boicotar sim. Temos que denunciar para o governador do estado as lojas que estão abertas, pois ele precisa soldar a porta de cada uma delas. Aí quando chega a pica no cu deles, ficam com medo, ficam nervosos. E aí começou já a fake news na Alemanha do nacional-socialismo, o bigode austríaco mandava boicotar lojas de pessoas que eram cavalos. Aí começa já a associação direta sempre, de qualquer atitude que você tenha. Caralho, é a atitude mais racional de todas. Você demitir justamente as pessoas que te prejudicaram. Pessoas que já estão tão esvaziadas que elas não conseguem mais enxergar o óbvio do fato de que é você votar e reeleger a porra de um condenado. E aí todo mundo fica se doendo porque depois perdeu o emprego. Fala, meu amigo, essa é só a consequência, é só a pontinha do iceberg. E As cacete, mesmas pessoas, e outro detalhe, as mesmas pessoas que hoje falam, ai, não, eu não posso ficar em casa, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que estudar. Tira essas pessoas da rua agora. Tira. Era a galera que torcia e juntava as mãos o tempo inteiro, em tom de alegria e histeria, quando via a PM dando borrachada em maluco que só queria vender a porra do CD pirata dele na rua, cara. A porra do comerciante vendendo seu bolinho de pote. Os caras que tinha loja de barbeiro, loja de cabeleireiro, coisa assim, aberto, tudo sendo fechado. Uhum. Comércio fechado à torta e à direita e a galera aplaudindo aquilo ali. Sim. E a crítica que a gente tem feito aqui, as pessoas loucas que estão soltas por aí e na internet, não estamos fazendo exatamente o que estamos a criticar, que é a banalização, não estamos banalizando a loucura. Veja bem, e isso existe. Uma coisa é um indivíduo que tem uma patologia mental identificada, mas ele não é necessariamente um elemento daninho por isso. Porque existem alguns que têm alguma noção da sua condição e eles buscam alguma integridade e têm alguma atenção para os efeitos da sua conduta como doente psicológico sobre terceiros. Por outro lado, muito diferente é o que a gente está criticando aqui, que é o indivíduo que pode ser perfeitamente equilibrado, mas não devido a um esforço pessoal, mas por sorte genética. E vamos colocar assim, que a gente de, já chamaram de gnóstico e coisa do gênero, vamos colocar assim, da conjugação dos astros, do ambiente, etc. Contudo,
Mal surgem alguns elementos de distúrbio e ele imediatamente mostra sua fraqueza e torna-se imensamente destrutivo, que é o caso do senhor de baixa estatura, guitarrista, que é o caso do Felipe Feto e outros que existem por aí, que O a conta aqui funkeiro, não fecha. o funkeiro que andava com ele, o jiu-jiteiro também, dois filha da puta. Sim, aquela outra moça lá que fala sobre bolsa de valores, fala sobre investimentos e a filha da puta incentiva que votem num desgraçado comunista, porra. Foi a mesma pessoa que falou que os homens morrem mais cedo e que isso é bom, que eles morram mais cedo mesmo. A gente tá chamando esse tipo de gente de maluca. E eles são de fato, e eu posso provar, porra. Eu posso provar. Eles devem ficar tão putos que nem processar a gente consegue. Porque a gente, como o nosso QI é relativamente maior, não é muito alto, mas se comparado a eles, nós somos quase que a elite intelectual do Brasil, para você ver como está uma bosta, que a gente é A quase nova que a elite. Ágora. É, os caras ficam putos que não pode processar o cidadão lá, o Coppola, porque ele sabe o que é uma figura de linguagem. Ele sabe usar o que de melhor temos na nossa língua para fazer manobras para fugir de processos. Mas é claro que vai acontecer, vão nos processar no futuro por usar figuras de linguagem, por usar o português como ele deveria ser usado. É isso que vai acontecer. Filho da puta não vai ser processado por escrever errado, por inventar um gênero e colocar isso numa redação, mas você vai ser processado por usar figuras de linguagem, entendeu? Ou seja, essas pessoas loucas que estamos falando aqui, elas estão sentadas em cargos de importância, são generais, são ministros, são deputados, senadores, influencers digitais, jornalistas, redatores, diretores de cinema. Novamente, são os 10% da sociedade que emitem a opinião. Vejam bem, os caras esperam quantos vídeos de deputado aí, de influencers que viralizam na internet? Quantos vídeos de cidadãos comuns viralizam na internet falando as mesmas coisas, falando muito melhor do que esses caras? Quantos viralizam? As pessoas não se importam com a verdade, elas se importam com quem emite aquela informação. Com quem emite. Se Jesus Cristo voltasse hoje em dia, se Jesus Cristo voltasse isso e aquilo, seu filho da puta, você não valoriza o tipo de gente que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para encarnar, que são as pessoas normais. José era uma pessoa excepcional aos olhos do mundo, materialmente falando. Maria era uma pessoa excepcional. O Muito próprio menos. Senhor Jesus Cristo, antes de seus milagres, era uma pessoa excepcional. Para o mundo, obviamente, para o mundo ele era uma pessoa excepcional. Claro que não. Então, se ele voltasse hoje aos mesmos moldes do passado, vocês não valorizariam do mesmo jeito. Vocês não saberiam identificar, chamariam de louco, chamariam da besta da Babilônia, como fazem com a Santa Igreja Católica, como fazem com os grandes papas que tivemos. Às vezes usam frases dos grandes santos da igreja, dos grandes papas, e nem sabem que foram eles que emitiram. Quando descobrem, não, foi erro técnico, pessoal, é mentira. É mais uma vez eles estão estudando as escrituras para mentir, sendo que quem disse isso foi um santo da igreja. Na hora os caras acionam o VAR. Eu vou lançar Não aqui dá. eu vou lançar aqui o trava reforma protestante na imagem do nosso podcast. Cara, toda revolução tem uma consequência, cara. Toda revolução tem consequência. Não adianta, não adianta. E aí é que tá. E isso aí não é maldade. Não tenho ódio por protestante ou coisa do gênero, é evangelho. Mas você, meu amiguinho evangélico, que vê os problemas que a gente tem hoje, seja no âmbito espiritual da coisa, seja no âmbito secular, dos pensamentos, das convicções, cara, toda essa confusão mental advém da reforma. No momento em que você deixa de ter uma autoridade que consiga definir aquilo que é real ou não, aquilo que de fato é certo ou não, quando você deixa as coisas à livre interpretação, ainda que a sua interpretação seja correta, você não pode impedir o filho da puta que tem interpretação errada, entendeu? E a partir desse momento em que você tem várias e várias células que que vão fugir da sua tradição protestante, que vão pegar uma absurdidade cada vez maior, cara, já era.
vai ter problema, entendeu? Aí você vai levar as consequências da galera que é cristã e acaba votando no Lula. Você vai pegar o exemplo da galera que é cristã e falar: "Tudo bem ser cristão de esquerda", que é tão ruim quanto o católico de esquerda, né. Porra, não impossível. E aí que você vai vendo as coisas acontecendo e tal, você vai pensando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, só que, cara, toda revolução ela traz um problema. Toda revolução ela vem com um rompimento, né, daquilo que é daquilo que é o paradigma local, em que as consequências daquilo ali vão atravessar e vão interferir a vida comum das pessoas. E não vai ser só pelos próximos 5, 10 anos, mas vai atravessar os séculos, entendeu? E corrigir esta porra dá o trabalho. Cara, veja o tanto quanto as pessoas precisam voltar, precisam olhar, precisam entrar em contato com aquilo que tá dentro com aquilo que tá dentro da doutrina católica, para poder corrigir o falatório geral, para poder corrigir o discurso geral. Acho que uma das coisas que mais me irritou não foi nem o fato do Bolsonaro ter perdido em si, mas pelo fato de perder para jornalista, que é literalmente o setor mais burro da sociedade, o setor mais mentiroso. É tu perder para o filho da mentira, porra. E o filho da mentira ele Filosofia luciferina. Perdeu pra exa filosofia luciferina. cara, os caras não vão jogar de maneira justa nunca, São porque demônios. São da demônios. mes Eles fazem a filosofia luciferina. na mesma maneira, na mesma semana que tava todo mundo virando católico trad, falando: "Olha, não pode votar em maçom não, hein. Não votem em maçom não, hein. Maçonaria é errado. É crime segundo o código canônico, não pode". No minuto seguinte eles estavam cuspindo na imagem de todo e qualquer evangélico. No minuto seguinte eles estavam cuspindo na imagem do Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus, cara. Acabou. Acabou, entendeu? E mais uma vez, Cacique, aquilo que a gente dizia lá, de viver sobre. Fugir do falatório geral e não fazer parte de tudo isso, não fazer parte do sistema, não querer fazer parte desse sistema, ter algo voluntário, escolher não fazer parte disso. Por que a gente fala isso? Porque a maioria das pessoas vive num meio inculto, sem acesso à informação. Eu não estou falando da informação que esses filhos da puta falam aí, que o Lula fala que vai aumentar o acesso à informação. Não estou falando desse tipo de informação, estou falando da verdadeira informação, a boa informação, a verdade. Estamos falando da verdade. Então, vivemos sem acesso à informação, sem exemplos de sinceridade e de busca da verdade. Então, ter um horizonte de consciência limitado é uma consequência quase que inevitável. E vencer isso exige esforços titânicos e até uma boa dose de sorte. Nós precisamos disso. Então, aqueles que podem escolher fugir desse tipo de coisa, se você tem opções, faça isso. Faça isso. E eu estou dizendo para você, você tem uma opção. Talvez não seja a mais fácil, mas você tem que parar de ficar se projetando nos outros. Você tem que parar de, mas a vida do fulano, para você é fácil, você pode sair do país. Você não pode, e aí o que você vai fazer com isso? Você vai usar isso como argumento para Deus no juízo final? Ah, Deus, é porque o Senhor foi injusto comigo e me colocou numa situação totalmente horrível. E eu não tinha como sair disso. Você tá falando para Deus que ele te deixou sem alternativas, que ele é ruim, que ele é mau. Não é isso. Ele tá te dando a chance de que se você conseguir sair da situação que você está saindo, você vai ser muito mais recompensado que o outro. Os maiores santos são aqueles que vencem os maiores desafios, pô. Isso é bíblico, porra. A história lá de carregar, Deus não vai dar a cruz maior que você pode carregar. E aqueles que passarem por mais turbulência serão os mais recompensados. É deles. Os reinos dos céus são dessas pessoas, pô. Que em meio às tormentas, ele se mantém retilíneo na fé. É a história lá que pode ser, para muitos, pode ser uma frase superficial, mas que eu levo a sério, que é uma pequena frase, um pequeno trecho do livro do Padre Sertinhãs, A Vida Intelectual, que é aquele que tropeça e permanece no caminho, que se mantém em pé, ele dá um passo mais largo. Pode parecer superficial, mas pense sobre isso. Aquele que tropeça e se mantém em pé, se mantém no caminho,
ele dá um passo maior. Ou seja, você dá um passo adiante. Tá mais próximo da santidade do que você imaginava. Tá mais próximo da santidade se você tivesse continuado na sua caminhada ali retilínea e constante. Porque não existe isso. Não existe isso, pô. A vida é feita de altos e baixos. A história da humanidade é feita de altos e baixos. É como o próprio professor Luiz Gonzaga, o Gugu, fala. A história da humanidade é feita de momentos que acontecem coisas imprevisíveis e inevitáveis. Fantásticas. Isso acontece. Várias vezes na história da humanidade houveram reviravoltas inexplicáveis. Várias vezes. Mas como nossa percepção do mundo é muito pequena, a gente acaba perdendo. Aquela história lá, novamente, nosso horizonte de consciência é tão limitado que a gente nem tem noção das possibilidades humanas. Aquele estudo, e aí eu vou mencionar, mas vou mencionar outro, porque sempre mencionam ele, o estudo, por exemplo. Esqueci o nome do autor, que ficou preso no campo de concentração. Viktor E Frankl. o Viktor Franklin. E ele desenvolveu toda a parte intelectual, o trabalho intelectual dele, enquanto ficou no campo de concentração. Mas nós não temos somente esse exemplo. Nós temos o caso de Boécio, que desenvolveu também todo o seu trabalho intelectual enquanto estava recluso. Então, essas pessoas tiveram que passar por momentos indescritíveis para se desenvolver. E talvez este tenha sido o momento que essas pessoas mais se aproximaram de Deus. Ou seja, foi algo necessário para a vida dele. Então, às vezes, no contexto geral, para um povo, aquele acontecimento foi terrível. E nada de bom no todo para aquele país conseguiu ser retirado daquilo. Mas, para algumas pessoas, aquilo foi um acontecimento necessário. Pode estudar a vida dos grandes santos, pode estudar a vida dos grandes homens da história da humanidade, Napoleão, Cícero. Pode estudar todos os Césares. Tem até aquele livro, né? A Vida dos 12 Césares, que é interessante. Todos tiveram grandes acontecimentos na história deles que fizeram com que aquela história lá do virar a chave. Mas, obviamente, que se você tiver num estado tão caótico, tão grave, que esse acontecimento só vai servir para você se revoltar com Deus. E, ó, isso é uma coisa que a galera tá falando, né? Tudo que a gente chegou falando aqui até o exato momento, né? Exceto pela parte dos santos e do sofrimento e tudo mais, foi meio tipo, fudeu, vai todo mundo morrer, vai pegar fogo. Mas calma, calma. Agora chega a hora daquilo que você não pode esquecer, que é o transcendente, o espiritual. Quando, quando o Júlio Zévola fala, né, que toda guerra é espiritual, não é mentira, não é sacanagem. Começa aí. Sempre começa aí. Quer você queira ou não, o seu espírito já estava em guerra há muito tempo. Há muito tempo. Estava em guerra desde quando você decidiu mudar. Desde quando você decidiu ser outra pessoa. Desde quando você, ainda que não melhorasse, pelo menos trocou as convicções daquilo que era certo e daquilo que era errado. Já começou aí, entendeu? E o seu trabalho durante todos esses anos que virão é continuar defendendo as mesmas coisas que você defende hoje. Só aprimorar, só melhorar. Não se esquecer da cruz de Cristo, jamais. Não se esquecer da Santa Igreja, jamais. Não se esquecer dos sacramentos e da sua família, jamais. Porque é exatamente, quer você queira ou não, é justo quando tudo fica difícil em que a gente tem a possibilidade de peneirar o melhor da sociedade. O pessoal tava falando, ainda que seja só na sacanagem, mas existe, né, a possibilidade que em que algum momento nesse Brasil tá nascendo o novo Codrano, em algum canto por aí. Talvez, talvez no Ceará ou em Rondônia tá nascendo um novo Salazar. Alguém, entendeu? Brincadeiras à parte, mas pessoas diferentes, né? Para as próximas décadas que virão, estão formando seu caráter agora. E é exatamente a partir dessa formação, cara, que você tem que continuar firme e resistir.
Porque não é black pill falar que as coisas podem ficar difíceis ou que irão piorar. É simplesmente aceitar a realidade. E resistir à realidade é o significado de estar de pé entre as ruínas, pô. De resistir, de continuar sem envergar. Porque talvez um dos prazeres mais legais que você pode obter é ver a surpresa no olhar e no rosto de quem viu que você não ficou derrotado. De perceber que você não se deixou se abalar. E não se esqueça, cara, você você se submete a Deus, você se submete à divina trindade. Essas outras pessoas se submetem ao mundo e por isso tudo aquilo que acontece no mundo deprime elas. Você não pode ser como essas pessoas. Você tem de ser melhor. Você precisa ser melhor, entendeu? E a gente tem toda a colaboração dos anjos, nossos anjos da guarda, dos nossos santos de devoção e, sobretudo, dos nossos amigos. Que ninguém é tão solitário a ponto de não ter nenhum amigo. Eu sei que você tem pelo menos os seus coleguinhas. E você precisa continuar tendo contato com essas pessoas. Você precisa continuar tendo a afeição dessas pessoas da sua família também. Não adianta se isolar, porque isso não vai resolver. Porque a solidão, ela pode te construir, mas ela também pode te enlouquecer. E se você for usar isso aí pra te fazer mal, esquece. Não usa, não faz. Continua com a sua vida. Continua vivendo um dia de cada vez, porque isso aqui é o Vale de Lágrimas, pô. E a gente tem que resistir ao Vale de Lágrimas. A recompensa é sempre melhor no final, cara. A recompensa é sempre melhor no final. Sim. E muita gente aí teve filhos, gente boa. Você acredita na tradição? Se você acredita na tradição, vem muita gente bem educada por aí também. E às vezes, lógico, não estou delegando nossos problemas para a próxima, não estou dizendo isso. Só que temos que criar mecanismos para fazer com que pelo menos os nossos consigam crescer num ambiente minimamente saudável para se desenvolver intelectualmente e conseguirem arrumar soluções que nós não conseguiremos. Não conseguiremos resolver todos os problemas. Muito provavelmente não conseguiremos resolver quase nenhum. Vamos resolver muito pouco. Mas temos que passar para a próxima geração não aquele olhar dos que nos antecederam, que é na minha época era muito melhor, olha como tá uma desgraça, a culpa é de vocês, nós não. Não. Reconheçamos as culpas dos nossos antepassados, as nossas culpas, e passamos as informações pertinentes para a próxima geração, para que eles não sintam, não fiquem com aquele sentimento de todos os meus antepassados são uns bostas derrotados que nada fizeram de bom. Temos que mostrar tudo de bom. Primeira coisa que aquilo, temos que fazer ressurgir das sombras todos aqueles grandes homens que tentaram fazer alguma coisa. Porque não, por incrível que pareça, teve muita gente no Brasil que tentou frear muitas desgraças. E eles fazem todo um trabalho de matar todas as nossas figuras históricas heróicas, para que a gente tenha esse sentimento de que nossos antepassados apenas viram a merda acontecer e nada fizeram. Não é bem assim, né? Eu estou usando como mecanismo de ponta de lança o Enéas para transmitir outros grandes homens que passaram na história do e que ninguém fala, ninguém sabe quem foi Dom Vital, ninguém sabe quem foi Gustavo Barroso. Agora, o Olavo de Carvalho é mais recente, mas no futuro quem saberá quem realmente foi Olavo de Carvalho? Alguém sabe quem foi Mário Ferreira dos Santos? Alguém sabe quem foi Plínio Correia? Alguém sabe quem foi Plínio Salgado? As pessoas não sabem que nós tivemos na Igreja Católica um grande homem que lutou contra a maçonaria e não sabem que nós tivemos um grande homem que lutou contra a ventania da Reforma Protestante no Brasil. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que houve uma editora católica de verdade no estado de São Paulo, que publicou vários livros contra todo tipo de heresia das religiões modernas. As pessoas não sabem disso. Então sentem
vergonha. As pessoas sentem vergonha de São Paulo. São Paulo só é o que é porque fizeram ela ser assim. Tem que entender que isso é proposital, não foi algo natural. As cidades, as grandes metrópoles, não se tornam desgraça de maneira ao acaso. Foram as forças da natureza, não. Foram forças do mal que produziram isso daqui a serem o que é hoje em dia. Então temos que ter, sim, a esperança, mas a esperança de adultos, não uma esperança infantil. Típica de Sobre... gente que não saiu da... Só envelheceu fisicamente, mas psicologicamente, só envelheceu cronologicamente, que psicologicamente ainda permanece naquele estado mais infantil de acreditar que a mãe vai dar o Bumblebee de R$ 3.000 no aniversário dela. Exatamente. Que é a esperança de quem acredita que outros homens, outros grandes homens irão surgir simplesmente do nada, sem que alguém tenha se dado o trabalho de cultivar as virtudes que um grande homem carrega. Não é assim. Não funciona. Do céu só desce Jesus Cristo, amigo. Acabou. Não vai vir ninguém do céu além dele. Não é assim que funciona. Você precisa de um grande líder. Se alguém precisa de um grande líder, alguém vai ter que ser. E para ser alguém que é medíocre agora, precisa aprender a ter as virtudes do que é ser um grande líder. Do que é ser um Precisa grande homem. procurar exemplos virtuosos, né? Que você não vai achar na sua faculdade. Muito Exato. provavelmente. Que você não vai achar no seu deputado preferido. No seu deputado, voltando à questão das instituições humanas, no seu deputado que na hora que para o seu mandato, ele na hora ele para de lutar. Na hora ele poucos, cara, poucos foram os caras que resistiram até o último minuto, independente de mandato, independente de cargo, independente do que quer que fosse. E E é agora que o pessoal vai perceber que a religião importa. pra Agora vão caralho, perceber que pra caralho. aqueles que vão resistir é aqueles que estão preocupados com o julgamento de Deus. Os únicos que vão falar assim: você vai caçar meu cargo, enfia no seu cu o meu cargo. Enfia no seu cu. Quantos deputados falaram pro TSE? Você não viu as empresas lá? Ah, estamos tirando o anúncio aqui porque a lei determinou e nós respeitamos a lei. Enfia no cu a lei. Essas pessoas são crianças que não aprendem que é assim, a única lei tirânica que você tem que respeitar é a dos seus pais. E a partir do momento que você pode fugir da lei tirânica do seu pai, você sai. Você sai. É assim que funciona. Pai, respeitei a sua lei mesmo sendo injusta e tirânica. Você vai se entender com Deus por ter sido um tirano com o filho. Estou me emancipando aqui. Eu tenho dinheiro para conseguir sustentar a minha vida. Eu estou saindo da minha casa porque o Senhor é um tirano. E eu quero continuar lhe amando, então vou me afastar. É assim que se resolve com seu pai e com a sua mãe. A gente respeita as leis. Na casa dos nossos pais, a lei é tirânica, às vezes a gente tem que acatar porque é a casa dos nossos pais. Quando você tem seus pais e você não tem... Porque com seus pais você tem vários compromissos. Um deles é moral. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então você tem isso com eles. Agora, com as instituições humanas, que mandamento de Deus que fala que você tem que honrar as instituições humanas? Que mandamento de Deus que fala isso? Então, a partir do momento que a lei se torna tirânica, eles se tornam tiranos com o povo, você tem o dever de praticar desobediência civil. Mas o que essa galera fez? Vamos respeitar. Sabe o quê? Porque eles têm medo de perder dinheiro. Porque eles têm medo de perder tudo que é material. Eles têm medo, eles têm apego a esse mundo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo da justiça divina. Eu tenho medo do que está acontecendo agora. Ah, eu não acredito nesse negócio de ir pro inferno ou não. Não acredito nessas coisas. Eu tenho medo de perder tudo que eu tenho aqui. Tanto que você vê, mas eu vou perder tudo, eu vou perder meu emprego. Veja bem, prudência. 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 O problema é o quê? Esses caras que se dizem liderança, eles motivam as pessoas a fazerem o mesmo. E o que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer no futuro? Vão implementar leis tirânicas que o cara vai ter que prender a mãe. Porque a mãe vai na missa. Porque a mãe vai no culto. Vai ter que prender o irmão, porque o irmão anda com terço.
pode chegar nesse extremo, com outras coisas, não precisa ser com a religião, pode ser com qualquer coisa, por opinião, crimes de opinião já existem. E você vai respeitar a decisão da justiça? Se isso se generalizasse a desobediência civil, eles iam prender todo mundo? Hã? Se todo mundo. Se 50%, que é o que as estatísticas fallaciosas dizem, não concordam com isso, se 50% da população não obedecer às leis, o que eles vão fazer? Vão matar? Vão. Ah, e você vai aceitar isso passivamente? Ah. Ah, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu vá pra rua? Eu não quero que você faça. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer ou não deve fazer. Estou dizendo que você tem que olhar para a realidade como de fato ela é e tentar traçar alguma alternativa para você não se condenar. No final das contas, é isso que importa. Ah, mas você tá falando, e se eu perder meu emprego? Tá vendo a sua preocupação? O que eu tô levantando a questão é aqui. Será que tudo que você anda fazendo, você não precisa te matar nem nada do gênero. Se você sofrer um acidente, não sei se você sabe, mas as leis da natureza continuam imperando. E se você sofrer um acidente e morrer? Agora, se você morrer agora, tiver um ataque fulminante, será que você vai pro céu? Será, Cássio? Qual a forma que você está agindo perante uma situação? Você pode morrer tranquilamente, que no final é como as cantigas da guarda romena. Eu só quero morrer tranquilamente ao lado do meu capitão, embaixo de um carvalho escuro. É, amigo. É a maior preocupação de um soldado. Ele não está preocupado se a sociedade vai valorizá-lo, se ele vai ganhar medalha. Eu posso morrer tranquilamente. As pessoas não entendem o significado de morrer tranquilamente. Não é você morrer dormindo. Não importa se você está sendo torturado. Na morte dos grandes santos que receberam estigmas. Foi uma morte tranquila, cacique, você ser estigmatizado? Olha a história da Santa Rita. Tiveram que enclausurar a mulher num castelo porque o corpo dela fedia. Foi uma morte tranquila? Sim. Tenho certeza que a visão que ela teve enquanto ela fechava os olhos vai ser muito melhor do que 99% de nós. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Suas considerações, cacique, vou ler um texto aqui, depois de você dar suas considerações sobre a banalização. Acho que é para fechar com chave de ouro aí. E podemos fazer também uma oração no final aí, para relembrar sempre o canal. Pode ser, pode ser. Por fim, eu digo a vocês que não deixem de rezar, que continuem rezando, que sejam prudentes em tudo que vocês fizerem até o dia 1º de janeiro. Não gastem com aquilo que é desnecessário. Não caiam em golpe de Pix de youtuber filha da puta, né? Não comprem curso de anão sem moral, pelo amor de Deus, não. E tomem cuidado, sejam cuidadosos com as finanças de vocês. Pensem em melhores estratégias, melhor possível. Não vou ser um profeta do caos aqui e falar que tudo vai acabar, não é bem assim. Mas planejem, vejam as melhores saídas que vocês possam ter. Qualquer recurso que você possa guardar, segurar, o que quer que seja. Veja, se planeje o máximo possível. E tome cuidado. Tome cuidado com você, cuidado com sua família, cuidado com seus amigos. Que o outro lado tá muito puto. Tá muito puto e tem um. Quando tu vê torcida organizada saindo na mão com o pessoal, quando tu vê os caras com a tornozeleira E eletrônica dando lembre-se golpe. que apenas o inimigo nunca trai, viu? Então tome É cuidado com quem verdade. vocês chamam de amigo aí, o que vocês mandam. Exatamente, exatamente. É só isso. Só isso. A oração fica com você, cacique. Vamos lá. Vamos lá. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Imaculada Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora da Divina Providência, providenciai. Lembrai-vos vós, que vós pertença terna mãe. Senhora nós, guardei-me e defendei-me
com coisa própria vossa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Amém. Até uma próxima, senhores. Rezem, façam jejum, fiquem com Deus.